vida de imigrante não é fácil, a gente passa muita coisa, que mico, muita coisa eu fico rindo, mas tem coisa que eu fico com vergonha de mim mesmo e fico assim, Senhor, que vergonha que eu tava passando. Por dentro eu tava chorando, gente, desesperada. Várias vezes eu já entrei em banheiro das lojas e começava a chorar. Olá! Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Gente, quanto tempo eu tenho vontade de falar isso, de fazer isso. Eu já sou ativa no Insta já há bastante tempo, já divido muita coisa lá, do meu serviço, dos meus filhos, curiosidades aqui dos Estados Unidos, mas eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube e nunca tinha tempo de entrar, fazer edição. Gente, quando eu fui olhar, tem o quê? Eu acho que 10 anos, 12 anos que eu abri um canal no YouTube, mas eu deixei privado e nunca coloquei vídeo. Então chegou a hora, tô muito feliz, tô muito empolgada, porque chegou a hora de eu ter aqui um espaço maior, um tempo maior para poder dividir com vocês um pouco mais quem é Fabiane Tavares. Então, deixa eu me apresentar. Prazer, Fabiane Tavares, esposa do Sérgio, mãe do Miguel, da Rebeca e do Matheus. Inclusive, vocês devem ouvir lá ao fundo o barulho dele gritando. Ele tá no pula-pula brincando com a minha mãe e gritando o tempo todo, né? Vai ser o fundo da maioria dos nossos vídeos, é o Matheus brincando. Então, gente, é isso. Eu moro aqui nos Estados Unidos tem 10 anos, sou candanga, sou de Brasília, aí no Brasil, e tô muito feliz de estar aqui, poder compartilhar a minha família, a minha vida, a minha empresa, muitas coisas com vocês. Eu sempre tive vontade também de abrir o canal no YouTube, e quando agora, depois que o Matheus nasceu, eu falei assim, agora, porque eu tenho tanto material dele mesmo que eu quero deixar guardado, e eu falei assim, nada melhor que compartilhar nas redes sociais, e assim eu deixar guardado todo o material, até mesmo para me acessar depois no futuro, as lembranças dos momentos importantes que a gente vai gravando, e muitas vezes fica perdido, né? Então vamos lá, eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, então fica ligadinho, já me acompanha, gente, pra vocês me acompanhar, segue meu canal, ativa o sininho pra vocês estarem por dentro das novidades. Eu quero trazer muita coisa boa pra vocês, e como vocês viram, já me preparando, o mundo da beleza é o mundo que me gira, porque eu amo, sou apaixonada. Eu estou na área da beleza, já tem 20 anos, então é a área que eu amo de coração. Então vem comigo e vamos lá conhecer um pouquinho da minha história. Então, começando, como eu vim parar nos Estados Unidos, né? As pessoas sempre têm essa curiosidade. Eu entrei para a área da beleza com 17 anos, mas desde os meus 11 anos eu sempre gostei muito, sempre fui muito independente, sempre gostei muito de área de vendas, de lidar com pessoas. Então eu vendia aquelas revistinhas Avon, Hermes, aquelas revistinhas que vendiam utensílios de casa. Então eu já vendia para o pessoal da igreja, do pessoal da minha rua. E com 17 anos, com o meu primeiro emprego, eu fui trabalhar no Boticário. Então eu trabalhei no Boticário por quase 9 anos, lá eu era multiplicadora de treinamento, e eu sempre observava que nos produtos, nos ingredientes, nos treinamentos, sempre tinha uma palavra ou outra em inglês, do nome dos produtos, no nome dos perfumes. Aí eu falava assim, gente, eu tenho que ir para os Estados Unidos para poder aprender inglês, porque a impressão que eu tinha é que tudo vem de lá, tudo vem de lá. Por que as coisas é inglês? Por que o nome do perfume é inglês? Por que os ingredientes são em inglês? Eu preciso aprender isso, eu preciso ir lá conhecer. E tem outra coisa, eu sou noveleira nata. Em todas as novelas a gente sabe que sempre tinha aquela família rica, que os filhos iam passear em Nova York. Então eu pensei, eu preciso conhecer Nova York. Então assim, tinha aquele negócio na cabeça. Tudo vem de lá, lá deve ser o mundo da beleza, né? E eu preciso conhecer Nova York. Todo a família rica sempre ia passear em Nova York, no exterior, sempre era Estados Unidos a maioria das vezes. Então as meninas que trabalhavam comigo, eu sempre falava que sempre tinha vontade de vir pro exterior, de conhecer não só Estados Unidos, né? Tem muito lugar que eu quero conhecer, França, por exemplo, a Coreia, eu sou apaixonada pelos produtos coreanos de pele, mas Nova York era algo que ardia no meu coração, principalmente por ser noveleira, como eu falei pra vocês. Quando foi em 2014, eu tinha uma escola de estética no Brasil e eu decidi que era hora de a gente vir para os Estados Unidos. Por diversos fatores, a empresa não estava indo muito bem, eu falei assim, acho que é hora de eu estudar para expandir, né? Então, eu e meu esposo, nós decidimos e nós viemos para os Estados Unidos com o nosso filho, Miguel, de 4 anos, e eu grávida da Rebeca. Então, chegando aqui, gente,
A vida de imigrante não é fácil, a gente passa muita coisa, né, adaptação. E quando eu vim há 10 anos atrás, estava no início de tudo, início de Insta, início de grupos de Facebook, as pessoas não eram acostumadas nem a pedir Uber. Tava no início dessa socialização virtual entre uma pessoa com a outra. Então, aqui nos Estados Unidos, a comunidade era muito fechada, onde um não sabia onde tinha outro brasileiro nas outras cidades, não sabia o que os outros faziam, não sabia onde vendia coisa brasileira, quase não tinha mercado brasileiro, padaria brasileira. Então, quando a gente chegou nos Estados Unidos, nós viemos no inverno, então já veio o primeiro obstáculo, o frio. Gente, um frio. No outro dia que eu cheguei, já nevou, já conheci a neve. O Miguel amou, a gente brincou muito. Mas é assim, gente, no inverno tem um sol falso. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar aqui no meu canal como é o inverno nos Estados Unidos. Nós estamos na primavera aqui agora, mas no inverno, a gente olha pela janela, tá ali aquele ambiente lindo, aquele sol, mas lá fora de doer os ossos. Pra quem chega, então, é um clima que ainda consegue chegar 13, 10 graus, mas, na verdade, por último, eu morava em Unai, que é 40 graus. Então, assim, 10 graus é muito frio. Imagina negativo. Então, a gente não saía, né? Só ficava olhando pela janela, namorando. Foi muito difícil pro meu filho. Ele não entendia cadê os avós, cadê os tios, por que os tios não vinham ver ele, brincar com ele. Ele não entendia isso aí, ele só tinha 4 anos. Foi muito sofrimento. Mas, graças a Deus, né, ele foi se adaptando, eu comecei a estudar e nós vimos que era o melhor para nossa família a gente continuar aqui. E eu passei por bastante coisa, como todo mundo que vem, a vida de imigrante não é fácil, né? Um dos primeiros obstáculos foi o clima, como eu falei pra vocês, depois a língua, a gente se sente mudo, a gente não consegue falar, a gente tem a nossa opinião, você quer falar, eu principalmente, eu tenho uma opinião sobre tudo, e eu quero falar e você não sabe como se expressar, você quer pedir algo simples, você não sabe como se expressar, e é muito engraçado que as pessoas, os americanos, parece que acham que a gente é surdo, porque eles falam com a gente ali em inglês e você não tá entendendo nada, e eles ficam falando cada vez mais alto, e começa aquela gritaria, né, que vergonha, fica com vergonha, todo mundo ao redor vê a pessoa falando alto, mas eles acham que quanto mais alto eles falarem, a gente vai entender, e a gente não consegue entender, né, não tá entendendo nada. A cabeça da gente dói muito, porque, né, mais de 30 anos eu passei ouvindo só em português, né, meu nível de inglês era baseado no Grey's Anatomy. Então, assim, as poucas palavras que eu entendia foi vindo de seriados, de séries. Então, a cabeça da gente dói muito, porque fica assim, né, falando uma língua diferente o tempo todo, o nosso cérebro não consegue processar, muita dor de cabeça. A gente só aprende o yes e no, sim e não. Então a gente vai assim, pelo rosto da pessoa, se a pessoa tá com um rosto sorridente, a gente yes, yes, se a pessoa tá assim séria, a gente fala não, 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 sem ter noção do que a pessoa tá falando, gente, é cada mico que a gente passa. Hoje eu olho pra trás e tem dia que eu me pego sozinha lembrando das coisas que falavam pra mim, que eu consigo lembrar o que falavam, e hoje eu entendo, eu penso assim, meu Deus, que mico, muita coisa eu fico rindo, mas tem coisa que eu fico com vergonha de mim mesmo, e fico assim, Senhor, que vergonha que eu tava passando. Eu não consegui entender uma palavra que travava tudo. Ai, gente, não é fácil. Não é fácil. Hoje a gente consegue olhar pra trás e rir um pouquinho, mas é difícil. É muito difícil. Então tem isso. Tem a questão do clima, principalmente que eu vim pra cá, pra New England, que é a área de Boston. É muito frio, chega a menos 20, menos 22 graus negativo. Então, um clima bem diferente, né? Como eu falei pra vocês, na época que eu vim, a comunidade era muito fechada, brasileira, por não ter acesso a uma outra pessoa. E a gente sempre passa por aquela dificuldade de quando quem chega, cada um chega numa época diferente. As pessoas que estão chegando agora já pega tudo muito mais prático, né? Tudo ali online, já chega com toda a informação, já tem youtuber ensinando como faz, já tem aplicativo do Uber, já tem um aplicativo de tradução, então é mais fácil, né? E a gente não chega naquela época que quando eu cheguei, as pessoas, né, que me acolheram, que recebeu a gente aqui, então nem Uber as pessoas usavam, então te pedia táxi. E eu não sabia nem contar moeda, né? Que no Brasil, nosso inglês é de 1 a 10. Então, saber valor de moeda, de contar dinheiro, eu não sabia. Eu tinha que ir pra consulta pré-natal, eu levava sempre uma nota grande, tipo $50 e entregava pro taxista. Então, com certeza vai ver que alguém já poderia ter me passado a perna
e eu não sabia, porque eu não sabia nem contar o troco. O taxista falava lá o valor, eu só entregava 50, 100 dólares e esperava o troco, e eu pensava, isso vai cobrir a despesa. E assim, muita dificuldade. A minha linguagem que eu tinha era sempre sorrir o tempo todo, tava sempre sorrindo. Quem tava perto de mim, que falava inglês, sempre falava assim, a pessoa falou que você é sorridente. Então, assim, eu tinha essa dificuldade, né, de conseguir você falar em compreender. Eu não sabia nada, gente, eu não sabia nada, não sabia contar dinheiro, não sabia só o sim ou não, porque eu aprendi aqui. Aí a primeira frase que todo mundo ensina pra gente é I don't speak English. Pra você falar pra todo mundo, eu não explico. Eu não falo inglês, né? Pra você já falar para as pessoas, mas não adianta. Eles continuam falando e falando cada vez mais alto. Então eu passei por alguns perrengues, como todo mundo, né? Como eu falei pra vocês, a minha linguagem era sorriso. Quem tava comigo que falava inglês, falava, as pessoas te elogiando que você sorri muito, mas é o que eu poderia fazer. Por dentro eu tava chorando, gente, desesperada. Várias vezes eu já entrei em banheiro das lojas e começava a chorar, porque eu queria me comunicar, eu queria saber alguma coisa, onde estava um produto, eu não sabia. Só que eu sou uma pessoa muito proativa. Então, a Rebeca era bebê, quando ela nasceu, eu ia pra farmácia, pros locais ler bula de remédio, pra me aprender inglês e também pra me identificar os produtos que eu precisava do Brasil, que tem aqui, né? Então, passou logo com o tempo, até as pessoas que moravam aqui mais tempo, vinham me procurar pra pedir informação, pedir ajuda, porque eu, como corria atrás, eu já tinha informações que muitas vezes muitas pessoas não tinham por medo de buscar informação, por barreira do inglês, que eu também não falava inglês, mas eu corria atrás. Não é porque alguém que morava aqui 10, 15, 20 anos me falava uma coisa que eu deixava por isso mesmo, não. Eu ia pesquisar na fonte, eu ia olhar no site, traduzir os sites, buscar a informação correta. Então, já teve bastante casos que eu vou contando pra vocês, né, nos nossos vídeos, nos nossos bate-papos que nós vamos ter aqui, dessas coisas que a gente passa, cada mico que a gente passa nesse início de imigração. E com o tempo a gente vai adaptando, Deus vai ajudando a gente, graças a Deus. A gente acha pessoas que ajudam, acha pessoas que sofreram muito aqui e acham que você também tem que sofrer, infelizmente, né? Mas tudo vai se encaixando quando você se esforça, corre atrás e tem ali um objetivo. Eu sempre tinha um objetivo, então eu comecei a estudar, validar os meus certificados, eu comecei a participar mesmo sem inglês, sem entender, sem conseguir falar, mas já entendia melhor. Comecei a participar de conferências americanas, conferências hispanas, para me buscar informações, porque aqui ninguém sabia onde tinha nada. Então, comecei a buscar informações, colher essas informações. Como eu falei, acabou com o tempo eu virei uma referência onde as pessoas buscavam informação. Só para vocês verem como era, gente. Quando eu cheguei, todo mundo só comia feijão de lata. Pelo menos no pessoal que eu convivo, tá? Eu tô falando da minha história. O pessoal que eu convivia só comia feijão de lata. E eu pensava assim, meu Deus, mas aqui não, país de primeiro mundo não tem panela de pressão? Aí tudo falavam que não tinha, que não tinha. Aí eu fui no mercado andando, vi que vendia saco de feijão. Falei, saco de feijão tem, como que não tem panela de pressão? Andando nas lojas, eu vi panela de pressão, inclusive elétrica. Aí aqui em casa sempre comemos feijão cozido, purê de batata feito da batata, porque quando eu cheguei também o povo só fazia, eu comprava um saco assim, um saquinho, acrescentava água e era o purê de batata. Enfim, aí eu falava assim, Jesus. Quando eu cheguei, tinha mais ou menos um mês, um casal de amigos levou a gente num restaurante brasileiro. E era aquele prato feito de arroz, feijão e um ovo desse tamanho com a gema mole e salada. Gente, eu tive vontade de chorar quando eu comi essa comida. Ai, que saudade que eu tava do meu Brasil. E eu não comia isso no dia a dia, né? Porque era só feijão de lata, era o que o povo tinha me apresentado. Então, só pra você ver as curiosidades de 10 anos atrás, como que era. Hoje em dia, você realmente consegue viver bem a moda brasileira aqui nos Estados Unidos, tá? A gente tem acesso às coisas, praticamente tudo o mesmo. Aqui em casa mesmo a gente já planta algumas coisas no verão, tomate, pepino. Então, assim, mas no início, você chega sem informação nenhuma, guiado pelo mundo das pessoas que vai te guiar, é bem difícil. Mas eu achava interessante esse negócio, como que o povo só comia feijão de lata. Gente, eles falavam como se só existisse feijão de lata. Eu achava estranho, né? Depois eu comprei a panela de pressão, aqui em casa sempre comemos comida normal, feijão cozido, entendeu? Comida brasileira mesmo. Mas pra vocês terem noção de como que é quando você migra,
a gente não entende nada, não conhece, então a gente tem ali toda uma adaptação, não é fácil, é bem difícil para você se adaptar, né? Como eu já citei aqui, foi o clima, a língua, a dificuldade de acesso à informação, porque o próprio grupo que eu conhecia na época também era restrito de conhecimento de muitas coisas. Logo depois, assim que eu cheguei, começou a surgir os grupos de Facebook, os bazar, né, os bazar da vida. Então isso foi aproximando a comunidade brasileira, um sabia onde tinha um que fazia bolo, onde tinha que fazer isso, aquilo outro, né? Aí foi ficando mais fácil a saudade, né, da nossa família. Mas não foi fácil, eu senti muita falta da minha irmã, sofri muito, meu filho sofreu bastante, mas aí como minha filha nasceu aqui, nós decidimos ficar, porque a gente já tinha outros planos, né, até pro futuro deles. E aqui, por cá estamos, fez 10 anos, no ano passado. Então, gente, é isso. Eu quero dividir para vocês aqui no canal, quero falar bastante sobre maternidade, que é um assunto que eu gosto muito, falar sobre a questão da área da beleza, sobre autoestima, sobre mulher, empreendedorismo, que é todo mundo que eu vivo aqui nos Estados Unidos, é tudo que eu trabalho, é o que eu quero dividir aqui com vocês. Nós vamos ter alguns vídeos voltando ali do período, como foi meu pré-natal aqui nos Estados Unidos, as experiências que eu tive, o meu parto, né? Eu tive 2 partos aqui, foi a Rebeca e o Matheus, um cesáreo e um parto normal. Então tem muita coisa que eu quero dividir com vocês. Então é isso aí, eu conto muito com vocês, que vocês me acompanhem, que seja aqui junto comigo. Eu quero poder dar bastante dica pra vocês de coisas que eu conheci, que eu aprendi aqui, de caminhos que eu descobri aqui, que foi muito bom, né? Que me ajudaram bastante, principalmente na questão de profissionalização. Eu ainda estudo administração aqui nos Estados Unidos, e então é uma coisa que vale muito a pena, né? Porque o conhecimento, independente de onde você vá, o país que você deseja morar e estar, é o que vai estar sempre com você, e isso ninguém pode tomar, tá? Então, eu gosto muito de falar sobre profissionalização, sobre crescimento pessoal, tá? O crescimento espiritual e a família. Logo vocês vão conhecer os meus filhos, vou trazer algumas coisas deles aqui. Eu tô com um filho adolescente que não gosta muito de aparecer, vocês sabem como que é. Mas é isso aí. Nós estamos aqui uma correria, vocês vão ver como que a minha vida é corrida. O dia tinha que ter praticamente 48 horas, é muito corrido, é muita coisa que a gente faz, muita coisa que a gente desenvolve, mas com a graça de Deus tudo tem dado certo e Deus tem abençoado a gente bastante, tá bom? Então, conto com vocês, espero vocês para os próximos vídeos, para vocês conhecerem um pouquinho mais quem é a Fabiane Tavares, a sua família e um monte de coisa, um monte de ideia, um monte de coisa que eu tenho vontade de passar para vocês, de poder contribuir com a vida de vocês e que vocês também acrescentem na minha, e assim a gente vira uma família, tá bom? Muito obrigada!